I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. 2092, as florestas desapareceram. Apenas o deserto crescendo na Terra, a falta de sol e o solo ácido causaram o desaparecimento de todas as plantas com poucas chances de sobrevivência na Terra. A corporação UTS construiu um lar na órbita para a humanidade. No entanto, apenas alguns escolhidos poderiam migrar, e o restante teria que perecer na Terra ou trabalhar no espaço e viver em péssimas condições. Em um desses armazéns de achados e perdidos da UTS, conhecemos Enterrou, porque, como não tinha grana, queria trocar arroz para poder ver um cadáver. E sim, ele fazia isso sempre, só que dessa vez teve que deixar os sapatos. Ele estava procurando uma garota de 7 anos, mas aquele corpo que estava ali não era dela. O cara do necrotério disse que ele nunca a encontraria. Ela provavelmente estaria fora da órbita e muito longe dali. Ok, a Terra era um lugar de pouca esperança e quase completamente sem ar respirável. Então a respiração era por suporte artificial. Praticamente mais ninguém trabalhava na Terra, e como um grande metrô para trabalhadores e estrangeiros, a UTS tinha uma imensa nave que levava para o espaço interplanetário chamado órbita, e era dali que os trabalhadores iam para seus respectivos trabalhos. O lugar mais cobiçado para se morar era o distrito residencial da UTS, um lugar perfeito com muita vegetação, zero emissão de poluição e, claro, qualidade de vida, e você pode morar aí se tiver muita grana para isso. O responsável por esse mundo perfeito era o doutor, físico, engenheiro e historiador, que além de ser o homem mais rico do mundo, era também o mais velho, com cerca de 152 anos de idade, considerado por muitos o salvador da humanidade, o Sr. James Sullivan. Então ele foi entrevistado, e apesar da idade não parecia ter tudo isso, graças aos avanços genéticos e ao retardo do envelhecimento. Estava ali cultivando uma planta que, geneticamente modificada, produzia 8 vezes mais oxigênio. E até o solo que ele usou nessa planta veio de Marte, onde a UTS tem cultivado vida vegetal. E sua intenção é de lá ser um novo planeta para a humanidade, pois logo iniciaria a inauguração da sua nova colônia de Marte. Sullivan também tinha uma política. Acreditava que os humanos eram sujos e foram eles que assassinaram o planeta Terra. Só que no seu novo paraíso, esses crimes não existiriam mais. Só que um dos repórteres claramente da oposição disse que esse novo paraíso dele também não existiria se 95% da população que estava na Terra não pudessem ir. Fora os outros problemas espaciais, como milhões de toneladas de lixo na órbita e trabalhadores espaciais arriscando suas vidas para poderem ter uma refeição. E bom, sobre isso ele tinha razão. Uma nave na órbita da Terra em altíssima velocidade se chocou com um dos satélites da UTS, e é nessa hora que as naves limpadoras de detritos entravam. Era assim que ganhavam uma boa grana. Quando limpavam um lixo para a UTS, um grupo de limpadores tinha pego essa nave e iria dividir os lucros. No entanto, entre esses limpadores tinham os piratas espaciais, e essa era a Victory, a nave da Capitã Tang, que queria aquela sucata somente para ela. Com a ajuda do seu robô Bubs, acertou a nave e, pisando fundo, roubou a carga dos sucateiros. Tiger Park cuidava da sala de máquinas da Victory, e foi ele que deu um gás nos motores. A capitã não compartilhava quando achava uma carga, e como ainda estavam atrás da Victory, para despistá-los, passaria por um dos painéis solares, o que, além de ser muito perigoso e toda a tripulação se preparar, o piloto teria que fazer uma manobra arriscada e rápida para saírem de lá. E bom, não decepcionou, e se livraram das outras naves. E quem era o piloto dessa nave era Enterrou, que ficou ainda tirando onda da cara dos outros pilotos. Só que também era meio desastrado, quase bateu na área residencial e ainda quebrou uma antena da UTS. Todo o lixo era levado para a fábrica, um satélite estação de resíduos que também pertencia à UTS, e apesar da boa quantidade de titânio e carbono reforçado que a Victory trouxe, a coleta deu apenas $584. Só que como ele tinha quebrado uma antena, foi devendo para a UTS, fora os impostos que há meses eles não pagavam. E apesar dele ficar bravo, pegou foi tudo que tinha de sobra na geladeira, pois Enterrou fazia tudo por dinheiro. Na TV tinha uma notícia sobre uma androide desaparecida chamada Dorothy, que era para todos tomarem cuidado, pois era uma arma de destruição em massa. Ok, a Victory era uma das melhores naves coletoras, no entanto, a Capitã Tang era um desastre, pois estavam cheios de dívidas e muitas multas, e lá não tinha esse lance de trabalho em equipe, era uma verdadeira bagunça. Tanto que naquela noite, jogando cartas, perderam os poucos dólares que tinham no jogo de cartas para Bubs. A prova de que a capitã não sabia investir. Deviam mais de $36 mil para agiotas, e ainda o contador fugiu com a grana. No fundo, se perderam mais de $100 mil que tinham investido,
Então começaram a abrigar aquela noite, e o único que tinha dinheiro guardado era Bubs. O lance então era trabalhar naquela sucata que acharam, e parece que ela ainda tinha energia. Em um dos compartimentos da nave, Enterrou achou no meio dos airbags do porta-malas uma garotinha que ainda estava viva. Ficaram cogitando de onde ela veio, e como estavam quebrados, talvez os pais dela dariam uma recompensa. Enterrou via na garotinha algumas semelhanças com Soninho, a garota que ele procurava. No entanto, descobriram que ela era Dorothy, a androide perigosa que procuravam. Já ficaram achando que era uma arma letal e que nesse momento iria explodir a nave. Só que ela só estava mesmo era resfriada. Aquele bando de marmanjo ficando com medo da garotinha, pois estavam achando que ela era uma bomba. Tiger até ligou para a polícia de medo. E depois de pegar as coisas dela, Enterrou achou um telefone e um número que estava ligando para ela até aquele momento. E ali armaram um plano. No entanto, ela parecia mesmo ser uma androide. Tanto que o pé de tomate de Tiger que estava morto, ela, com sua habilidade, fez criar vida e florescer. E era por isso que, além da polícia, um grupo de rebeldes chamados Raposas Negras também a procurava. E com isso poderiam pedir uma boa grana por ela. O problema era que só quem era cidadão poderia pedir recompensas. Então teria que ser na base da chantagem mesmo. E o mané do Enterrou que, apesar de ter a ideia, só ficaria com 10% da grana da androide bomba. E assim que fizeram a ligação, não faziam ideia de que ela era tão importante. Tanto que o contato dos Raposas Negras pagaria 2 milhões de dólares em espécie, sem hesitação, pela garota. Estariam esperando fazer a troca em uma boate no dia seguinte, às 14 horas. Só que a UTS já sabia dessa troca, e a ordem de Sullivan era que a capturassem. Mas, por outro lado, a garota começou a mudar a cabeça da tripulação. Primeiro de Tiger, que, segundo ele, já foi da máfia coreana e era perigoso, mas se rendeu à fofura da garota, que fez até um desenho dele. E depois foi Bubs, que achou ela muito engraçada também. Só que naquela tarde, a polícia apareceu por causa da ligação de Tiger. O lance é que ele ficou surpreso que estavam cultivando tomate na nave, já que isso era extremamente raro e difícil de se fazer. E achando que tinha mais um integrante, começou a fuçar a nave. A sorte é que a capitã armou um plano, filmando ele com Bubs recebendo propina. E se ela enviasse aquele arquivo para a UTS, ele estaria arruinado. Ele se mandou da nave rapidamente e a capitã ainda ganhou. Foi um joinha da garota. Ok? Foram para o distrito comercial da UTS, na boate. Tiger ficou meio preocupado com Dorothy. No entanto, Enterrou disse que estavam ali apenas pela grana. E assim que acharam o contato, fariam a troca. Só que ali também estava cheio de soldados da UTS. A grana estava certa, cerca de 2 milhões de dólares, sem falsificação. Mas Dorothy não estava na mochila. Ela tinha escapado pela boate, já que ficou curiosa. Só que ela acabou parando a festa, pois era a androide mais procurada da órbita. E os soldados da UTS começaram a atirar. Enterrou e Tiger pegaram a garota. E ela mostrou outra habilidade poderosa que tinha: criar campos de força, e bloqueou os ataques dos soldados. E com isso conseguiram escapar. Enterrou ficou bravo com Tiger, que devolveu a grana. E a culpa da localização era daquele celular. Então precisavam voltar para a fábrica. Dorothy revelou o seu nome coreano era Kot Nin. E além de Tiger, que já estava curtindo a garota, começou a mudar a cabeça da capitã, vendo que ela conseguia criar vida. Porém, era esse lance que a UTS queria em Marte: criar superplantas através de nanorobôs. Assim conseguiriam transformar Marte em uma terra habitável. Sullivan falava com alguém de alguma mudança em seu corpo e a pessoa dizia que ainda não. E ele reforçava que a Terra não tinha mais esperanças. Já a Victory, sem motor, teve que ser guinchada por Pierre, outro sucateiro que era apaixonado pela Capitã Tang. Mas com essa ajuda, voltaram para a fábrica. Enterrou era o único que ainda estava relutante sobre a garota. Mas como ela precisava de uma tesoura, foi ele que ajudou a garota a colher os tomates na nave. Eles saíram pela fábrica vendendo tomates, pois ninguém ali tinha provado uma fruta na vida. E acharam muito gostoso. Custava $1 cada tomate, fazendo uma boa grana naquela tarde. E Enterrou começou a gostar de Kot Nin, até que mais tarde, Bubs, fazendo uma maquiagem nela, foi a única que soube que ele era um robô fêmea, ficando até com vergonha. Bubs era do exército, no lance de combates e assassinatos, e contou para a garota que Enterrou também foi. Era um soldado da UTS em uma missão para aniquilar rebeldes. Um dia havia um bebê e pela primeira vez tinha visto um, achando que era até um anjo levou para casa, quando deveria ter mandado para a adoção. Mas era rico e poderoso e decidiu cuidar da garota. O tempo passou e ele foi apegado. E essa era Soninho. Ela tinha uma deficiência auditiva pelo barulho extremamente alto na nave que danificou os seus ouvidos. E Enterrou sabia que isso foi culpa dele, então decidiu ser a pessoa mais incrível que pudesse para sua filha, desistindo de fazer o trabalho sujo para a UTS, se dedicando inteiramente. Mas quando James Sullivan descobriu, foi expulso da UTS e teve que vagar, mendigando pelas cidades mais pobres da órbita. Um ano depois tentava ganhar a vida em jogos, até que um dia um acidente espacial tirou Soninho da vida dele. No entanto, quando ainda era rico, tinha um plano de saúde que tornava
tornava possível localizar o corpo com uma pulseira. Ela piscava mais forte se ela estivesse por perto, e até poderiam achá-la em 4 dias se ele tivesse $190 mil. Mas como não tinha nada e era um exilado da UTS, nada poderiam fazer. E desde então, Enterrou está nesse drama, procurando sua filha e ela por ele. Tiger não queria devolver Courtney com medo do que fariam com ela, mas Enterrou precisava da grana. E para piorar, alguns mascarados na fábrica estavam querendo pegar Courtney. Tiger percebeu, foi atrás e Enterrou chegou na sequência para salvá-la. Resumo, não era só um, mas vários apareceram. Mas todos foram derrubados, pois Tiger não estava para brincadeira. Descobriram que quem fez isso era o amigo deles, o Karang. Eles queriam pegar a Dorothy por 2 motivos, grana e porque ela era perigosa. Mas parece que por ali apenas a Capitã Tank tinha cérebro, pois os robôs não fazem cocô. E era isso que Courtney estava fazendo no banheiro. Então ela não era um robô, e sim uma humana. Era a filha do Dr. Kang que desenvolveu os nanorobôs para a Terra e para a formação de Marte. E aqueles tontos eram dos Raposas Negras, iguais aos repórteres que foram entrevistar James Sullivan. Em resumo, ele os considerava inimigos e todos tinham sentença de morte. Então, aquele repórter que tentou dar uma lição de moral acabou morto por Sullivan e o seu problema de genética. Mas o amigo explicou que os Raposas Negras não eram terroristas, apenas uma organização do meio ambiente, só que agora eram considerados inimigos da UTS. Explicou também sobre Dorothy, que ela nasceu com uma doença nos nervos muito rara, que, apesar dos avanços da medicina, não tinha cura. Entretanto, o Dr. Kang injetou nela os nanorobôs tão sofisticados que deram a ela, além de vitalidade, também habilidades extremas, como criar vida, por exemplo. E nem o Dr. Kang sabe explicar como ela conseguia brotar frutas de uma árvore morta. Mas ela era a única esperança de ter vida novamente na Terra. Só que Sullivan a usou em Marte, e ela transformou aquele deserto em um oásis. E vendo que poderia criar um novo mundo, Sullivan divulgou para a mídia que a Terra não tinha mais chances, e Marte seria o novo lar. Então, quando os Raposas Negras descobriram sobre o plano de Sullivan e ameaçaram revelá-lo ao mundo, a UTS apagou o projeto, destruiu os laboratórios e os dados, mas antes que apagassem a garota, ela fugiu. No entanto, Courtney não poderia ser ferida, pois os nanorobôs a protegeriam. Só que o plano de Sullivan era usar uma bomba de hidrogênio e com ela soltar na Terra, destruir o planeta e botar a culpa na Android, que matou mais de 3 milhões de pessoas. E o único lugar para a humanidade agora seria Marte. O problema é que os soldados da UTS já estavam na fábrica e pelo duto de ar, Enterrou sairia com Courtney. A capitã estava esperando eles na nave. Só que nessa confusão foram descobertos. E além de tentarem matá-lo ali, estavam atirando na nave também. E na correria, Enterrou estava na ponte enquanto a capitã levantava voo. E com um pulo, foram pegos por Bubs na entrada da nave. Mas ainda tinha um soldado, pedra no sapato por ali, que a derrubou. A sorte é que Tiger a salvou. E assim que entraram na nave, era a hora de Enterrou mostrar que era bom de boleia. O problema é que um míssil pegou uma das turbinas da nave. Foram jogados para o ponto de Lagrange, um local cheio de detritos espaciais, que além da forte tempestade, tinha uma enorme nuvem de nanorobôs que cercaram a nave completamente. E Enterrou sabia que era a morte certa. Mas Courtney, com suas habilidades, tirou todos os nanorobôs da nave, limpando-a completamente. Mas usar essa habilidade por muito tempo fazia ela desmaiar. E achando que ela já tinha morrido, ficaram desesperados. Mas ela só estava desacordada e voltou após soltar um peidinho, onde todos caíram na gargalhada. E saíram do ponto de Lagrange. No entanto, agora a Victory era a nave mais procurada na órbita. E os membros da tripulação eram suspeitos, considerados terroristas dos Raposas Negras. A mídia divulgou os antecedentes deles, ligados a ataques e tráficos de droga, mostrando o quanto eram perigosos. O plano era voltar para a Terra. Lá estariam seguros, mas sem grana ficaria ainda mais difícil. Então, marcaram um ponto de encontro. E durante esse tempo, o convívio entre eles só aumentou o carinho com Courtney. Como Enterrou e Tiger tentando lavar o cabelo da garota. Só fizeram bagunça, mas isso fez Enterrou gostar ainda mais de Courtney. Porém, estavam chegando em M13, um lugar do acidente onde Enterrou passou. E lá encontrariam o Karang, que estava com o Dr. Kang, e devolveriam ela para o seu pai. A princípio deu certo. Ela reencontrou o seu pai em um momento bastante emocionante. Ele disse que todos naquela nave foram legais com ela. No entanto, onde estavam não se passava de uma armadilha com minas eletromagnéticas, com uma carga tão forte que, além de desligar os motores, também derrubou Bubs. As ordens eram para matar todos os Raposas Negras e deixar apenas os procurados e a garota vivos. Então, atiraram em todo mundo por ali, e na sequência mataram o Dr. Kang. Alguém tentou usar uma bomba, mas Sullivan não deixou, apagando a pessoa na sequência. Sullivan queria fazer um acordo. Ofereceu a Enterrou $4 milhões para ele esquecer Courtney e ir atrás de sua filha no espaço. E com aquela grana teria recursos de sobra para isso. E era o preço do seu silêncio para livrar ele, Tiger e a capitã das acusações. E ele usaria a fábrica para explorar
explodir Dorothy e derrubar aquela estação na Terra, e 1 bilhão de vidas humanas não fariam falta para a sua nova ordem espacial. Sullivan tinha um pensamento elitista, porque queria que os habitantes de Marte fossem apenas aqueles que já viviam nas áreas residenciais, mostrando a eles o novo lar dos humanos. Já na Victory, apenas Enterrou estava se preocupando com a grana. Tiger e a capitã queriam mesmo era salvar a garota. Eles então dispensaram Enterrou para ele ir atrás de sua filha, e com aquela grana poderia achá-la em menos de 24 horas. Ele já recuperou as coisas pessoais de Soninho, percebendo que, depois da crise, não foi o pai que ela esperava ser, e a culpa dela ter desaparecido foi dele. No entanto, ele voltou para a Victory, lembrando da sua promessa que fez, e não estava nem aí para aquela grana. Iria enfrentar toda a UTS se fosse preciso. Saíram em direção à fábrica. Claro que a UTS estava esperando, e foram atrás deles, numa perseguição que lembrava muito Star Wars. Teriam que se virar agora para despistar aquelas naves, e um dos motores acabou sendo danificado, e Bubs teve que dar uma mãozinha, e foi literalmente com o arpão nas naves. Era uma arma bastante poderosa para destruí-las. O problema é que Bubs acabou quebrando esse arpão e teve que voltar para a nave, mas ainda tinha uma frota gigantesca atrás deles, e com pouco combustível e munição. Enterrou teve uma ideia: descer na atmosfera da Terra, e isso, além de ser muito perigoso, poderia matá-los, era apenas para recarregar a energia e os motores, que estavam agora a todo vapor, destruindo todos os mísseis e voltando para a fábrica. E as naves da UTS nem conseguiram chegar perto. Mesmo sem saber onde iria dar, Enterrou entrou na estação e deram de cara com uma bomba que explodiria em 20 minutos. O problema é que mesmo que salvassem a Terra, o raio da explosão era de 5.000 quilômetros e afetaria os nanorobôs de Cotinin. O jeito era tentar fugir 5.000 quilômetros com ela para salvar a garota, mesmo sabendo que a Terra seria atingida. Só que uma soldada de elite da UTS apareceu, atacou, Enterrou e na sequência a capitã, e nem Bubs conseguiu segurá-la. Então Tiger pediu para Cotinin se esconder na nave. Ele ia dar um jeito naquela soldada. Fechou o compartimento junto com ela e iria lutar. Mas apesar da surra que ele tomou, era apenas para enganar a soldada, abrindo o compartimento que dava para fora da órbita, e assim que ela o segurou, ele arrancou a mão dela e deu de presente para Bubs na sequência. Agora precisavam sair dali, mas o canal de emergência ainda estava aberto. Então a Capitã Tank passou mensagem a todos, dizendo que a fábrica iria cair e bater na Terra, e para quem temesse a morte, poderia correr para longe ou ficar na fábrica para lutar, e todos seriam ajudados. E quando é pela causa da sobrevivência, a história muda. Pierre e os outros já saíram para ajudar, e assim que Enterrou saiu da órbita, todos os sucateiros espaciais estavam esperando as naves da UTS para lutar. O pau fechou por ali, numa luta de naves muito maneira. Enquanto isso, Enterrou tentava escapar para salvar Cotinin. Já o áudio de Sullivan, que dizia que não estava nem aí para as vidas humanas na Terra, vazou bem no seu complexo residencial, e todos ficaram chocados. Só que quem estava pessoalmente atrás da Victory era Sullivan, e agora sim parecia um vilão obcecado. Sua nave parecia mais uma aranha espacial, que além de quase derrubar a Capitã Tang, partiu Bubs no meio. Enterrou precisava de mais gás para chegarem no destino, então a capitã se esforçou. Já estavam quase saindo do raio da explosão, mas Sullivan achou o compartimento onde Cotinin estava. Mas aí veio a grande revelação. A verdade, levaram a bomba, e não ela. E assim, além de salvar a Terra, salvariam Cotinin. Era um sacrifício que estavam dispostos a fazer, e assim que o tempo terminou, a bomba finalmente explodiu. Sullivan viu que era um fracasso e explodiu junto com a Victory. Cotinin estava salva do raio que acabaria com os nanorobôs. Porém, ela não iria deixar os seus amigos morrerem. Usou sua habilidade e com os nanorobôs protegeu a nave, mostrando que o seu poder era maior ainda, salvando os seus amigos. E agora receberam uma boa grana por isso. E até Bubs conseguiu fazer o implante que queria. E através da habilidade de Cotinin, Enterrou conseguiu ver pela última vez a sua filha, se despedindo das últimas lembranças que tinha com ela. Pois a garota, infelizmente, saiu da órbita e se perdeu na imensidão do universo. Porém, agora era uma família. Eles voltavam periodicamente para criar árvores e ajudar a Terra a se curar. Bubs agora era sua irmã, e a capitã até parou de beber. Tiger retirou as tatuagens para não assustar os amigos de Cotinin. Enterrou agora tinha vários sapatos novos, só que ainda continuavam caçadores de recompensa pelo espaço. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?